publicadas por Kardec. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, nós encerramos o capítulo 12 da parte terceira. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos. A quarta parte, ela cuida exatamente das esperanças e consolações. Como se diz, nós vimos como funciona o mundo espírita, né? A Cristina até dá um estudo belíssimo sobre essa parte, né? Na terceira parte nós vimos as leis morais, né? As leis divinas. O capítulo 12 é um resumo, um modo prático de usar essas leis, né? De exatamente poder usá-las. E a quarta parte, bom, eu não dei conta. E aí? Quais são minhas esperanças e consolações? Tá certo? Então, é isso que nós vamos começar a ver aqui agora. Boa noite, Maria Lúcia. No capítulo, a primeira parte, né? A primeira parte, ela fala das penas e as alegrias terrenas. E ele frisa muito isso. Ele pergunta, né, Kardec, na 920, pergunta: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? A resposta é óbvia: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Só que eles deixam muito claro, né, que depende de nós abrandarmos os nossos males e ser tão feliz quando a gente conseguir no planeta Terra. Então, assim, não dá para eu mandar, né, na conta da divindade, vamos falar assim, né, da espiritualidade maior, todos os problemas que eu possuo, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas que, quando a gente avalia a nossa situação de um modo imparcial, o que a gente nota é o quê? A gente nota que nós estamos naquele jeito, às vezes, por decisão que tomamos nessa encarnação há 5 anos atrás, às vezes há 10. Tem casos que, às vezes, há 20, né? E a gente está sofrendo as consequências daquela decisão tomada. Por exemplo, né? Uma gravidez indesejada é para sempre, né? Então, assim, essa criança, isso, esse filho, esse adolescente, ou seja, existem várias formas, tomou-se de uma forma irresponsável uma coisa bela, bonita, criação divina, e usou de forma irresponsável e depois nós reclamamos, né? Então, é muito comum. Então, os espíritos falam: olha, tá certo, você não consegue ser feliz no planeta Terra. A felicidade espiritual que eles sabem que existe para cada um de nós. Mas conseguimos aliviar o nosso fardo, né? Na 921, Kardec vai e pergunta: eu entendo, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ele consegue entender isso, ele está falando. Mas enquanto isso não acontece, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa? Aí ele deixa muito claro: olha, o homem é quase sempre o artífice de sua própria felicidade. Só que, ao praticar a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência num plano grosseiro. Eles foram bonzinhos, né? Ou seja, ele fala: é possível ser feliz no planeta Terra? Lógico. Eu brinco com as pessoas o seguinte: eu não sei se é síndrome de Poliana, né? Poliana é aquele livrinho, né? Que tudo tá bom, né? Mas eu acho o planeta Terra uma maravilha. Eu adoro o planeta Terra. Então, na hora que eu vou para uma beirada de cachoeira, mar, essas coisas todas, eu acho maravilhoso. O que atrapalha o planeta Terra, na minha opinião? São as atitudes humanas. Não é o ser humano, tá? Porque tem muito ser humano bom. O que atrapalha o planeta Terra são atitudes humanas. E aí eu lembro sempre de Emmanuel. Emmanuel tem uma frase muito bacana. Ele fala assim: se cada um de nós cuidarmos da responsabilidade moral que nos cabe, o mundo
acorda com 2/3 dos seus problemas resolvidos. Então, vamos lá. Imagina esse planeta maravilhoso do jeito que ele é, com 2/3 de problemas a menos. Isso aqui viraria o paraíso, né? E o Emmanuel deixa isso muito claro. Fala, isso já está nas nossas mãos. Nós, que estamos, os moradores do planeta e do orbe, ou seja, porque do lado de lá também tem espíritos ignorantes, que ainda chafurdam, né, na lama do mal, e eles tentam atrapalhar a sintonia da Terra. Então ele fala, se cada um cuidar da sua responsabilidade moral, o planeta vai acordar com 2/3 dos seus problemas resolvidos. Eu gostei da matemática, né? Partindo do pressuposto que você dorme em torno de 8 horas por dia, ou seja, 1/3, então vai sobrar só metade da sua vida com problema, né? Porque a hora que você acordar, 2/3 já foram embora, só não pode ser um dos terços ser o que você estava dormindo, né? Então, partir do pressuposto que 1/3 problemático é quando você está dormindo. E aí fica melhor ainda. Continuando, o Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta, que ele fala que nós somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos males decorrentes dessa infração e pelos nossos próprios excessos. Isso é verdade, eu comento muito isso, né? A ressaca, às vezes, física que você tem, e não estou falando só de bebida, né? Por causa dos nossos excessos, elas realmente doem no corpo. Mas existe uma ressaca moral que essa sim, né? De vez em quando a gente vê estampado alguma manchete de desvio de conduta e eu fico imaginando, gente, se isso acontecesse comigo, com que cara eu olharia para meus filhos e falaria para eles, sabe, aquilo tudo que eu falei para vocês, aquilo tudo era mentira, eu estava mentindo, né? Imagina, é uma coisa assim que moralmente é muito ruim. Na 922, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Tem alguma coisa que nos nivela? Aí eles respondem: olha, para a vida material, a posse do necessário. Ou seja, na vida material, a posse do que eu preciso. Mas para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Vou até fazer um parênteses aqui. Na hora que a gente para ver exatamente isso, que eu tenho a consciência tranquila e uma esperança medonha, muito grande no futuro, então você nota que você encara os problemas da vida de uma forma muito mais tranquila. Você fica com uma tranquilidade muito grande em relação a tudo isso. E esse processo, ele não necessariamente, né, as suas necessidades básicas todas precisam estar atendidas, porque você vê pessoas no estágio tal de pobreza que nós não conseguiríamos viver bem, elas conseguem viver ali com resignação, que resignação é você fazer o seu melhor com o recurso que Deus te dá naquele momento. Isso é a definição de resignação. Não é julgar a toalha, não é deixa como é que tá para ver como é que fica. Não é isso. É você fazer o seu melhor, física e espiritualmente falando, né? Principalmente moralmente, com os recursos que Deus te dá naquele momento. E aí você vai melhorar. Então você vê que a pessoa é resignada, e ela tem uma consciência tranquila, e ela tem uma paz de espírito tal que dá inveja, né? Dá inveja mesmo. Você fala, mas como que consegue? Né? E aí você gosta até de se aproximar daquela pessoa que emana dela uma energia tão boa, e você fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que pessoa, que alma boa, né? A gente tem um punhado de termos para isso. Então, é essa questão sendo respondida. Para a vida material, a posse do necessário. E, normalmente, essas pessoas, o que é necessário para ela, para nós é muito frugal, é muito pouco, e para ela aquilo já é necessário. Agora, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Na 923, Kardec pergunta: o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e vice-versa, segunda posição?
Aí eles dão um puxãozinho de orelha educado em nós, né? Falam, olha, sim, segundo as suas ideias materiais, os seus preconceitos, a sua ambição e todos os seus caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando compreender a verdade. E aí aqui ele faz até um arrazoado, onde ele fala, imagina se você que tinha um emprego, sei lá, vamos falar assim, ganha 5 mil por mês. Você perde aquele emprego e o único emprego que sobra é um emprego de 3 mil. Mas aí minha vida, nossa, como eu sou infeliz, nossa, não sabe a penura que eu estou passando. Só que para um outro que não tem emprego nenhum, a hora que ele consegue um emprego de 3 mil, ele ri daqui até aqui. Tá certo? Então, é isso que ele está falando. Olha, seus preconceitos, a sua ambição, caprichos ridículos, ele vai falar. E aí, ele pega e fala, né? No final, ele fala: o homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para o que estão acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Na verdade, porque senão dá a impressão que eles estão falando assim para a gente, né? Que ter uma certa, vou usar a palavra, fugiu completamente, mas na hora que eu for falando, talvez ela volte. Que ambição, né? Que ter ambição é uma coisa ruim, totalmente ruim. Gente, vamos confundir as coisas, né? Ambição eu ambicionar alguma coisa, significa que eu vou dar o meu melhor para conseguir obter. Não confundir com inveja, que normalmente a inveja, eu faço maldade para conseguir aquilo que eu ambiciono. Então, assim, quando é uma ambição, eu vou, por exemplo, eu vejo uma pessoa que tem um determinado conhecimento, né? Você quer ver uma coisa que é muito engraçada? Usar computador, né? A pessoa sabe usar uma planilha Excel muito bem. Aí você fala, nossa, eu tenho uma inveja de fulano. Não tem inveja, tem ambição. Porque a ambição, ela te motiva a estudar, ela te motiva a aprender, e aí você também vai aprender Excel, sem precisar invejar aquela pessoa, tá certo? Então você ambiciona também aquele conhecimento. Mas ambição nesse sentido que eu estou falando. Não aquela ambição doentia que torna você uma pessoa assim que ninguém quer ter por perto. E aí, na verdade, você não é uma pessoa ambiciosa, você é uma pessoa invejosa. E aí, isso é ruim. Não tem jeito de elogiar, né, uma pessoa desse jeito. Então, ele vem e fala na 924. Há males que independem de maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar dele? Ou seja, ele está perguntando aqui, gente, mas tem pessoas justas que fazem tudo certo e mesmo assim elas são submetidas a determinadas provas que a gente interpreta como males, né? Aí ele fala, olha, a pessoa atingida deve resignar-se e sofrer sem queixa. Lembra a definição de resignação que eu falei? E porque tudo isso vai colaborar para o progresso dela. Né? Então, quando ela começa a ver que aquilo que ela está passando são experiências, e experiência sempre é para o seu proveito, né, para o seu progresso, aí ele fala, e ele sempre vai encontrar uma consolação na sua própria consciência. Ele está fazendo o melhor dele? Tá. Ele está com a consciência tranquila? Tá. Ele está se esforçando? Tá. Então, gente, deixa para o tempo de Deus. Né? Então ele fala, a própria consciência que lhe dá esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. É igual eu expliquei aqui. O que está acontecendo aqui? O que é resignação? É ele se esforçando com os recursos que Deus disponibilizou para ele naquele momento. E é interessante isso, que às vezes, se você reparar, quando você passou alguns reveses, você vê nitidamente a ação divina na sua vida, retirando coisas que estavam te atrapalhando a ter foco. Vocês já repararam isso? Eu brinco muito com alguns amigos que têm gerência. Existe uma espiritualidade maior tomando conta de cada um de nós. Então, existe uma gerência espiritual que nos ajudando a seguir o melhor caminho. E aí, o que eles fazem? Aí a gente interpreta aquilo como um azar, né? Nossa, deu azar. Na verdade, eles
tirando determinadas coisas da nossa vida que estavam atrapalhando o nosso foco naquilo que a gente precisa focar corretamente naquele momento. Eu estava ajudando uma pessoa numa situação e ela começou a dar tipo a tudo quanto é lado, eu peguei e falei, calma. Falei assim, vamos acalmar. Eu entendi direito, está acontecendo isso. Ele falou, tá acontecendo desse jeito. Eu falei, pois é. Então, você concorda comigo? Nesse momento, nós temos que cuidar de 2 pontos principais, e um dos pontos principais é onde arrumar a moradia para essa pessoa. Então, vocês concordam? Não é uma pessoa sem um lugar de morar, a cabeça dela fica completamente desvairada, né? Atrapalha bem. Você concorda? Concorda. Falei, então vamos cuidar desses 2 assuntos primeiro, e aí a gente caminha depois, à medida que a gente for resolvendo, a gente vai resolvendo os outros. Mas o que acontece conosco? Nós achamos que nós administramos a nossa vida muito melhor que Deus. É verdade. A gente acha isso. A gente tem essa petulância. Nós temos essa petulância. Eu vira que mexe, eu vejo, nossa, de novo. Eu fui para um caminho que não é o caminho que Deus queria para mim. Eu falo, mas como que você nota isso? Começa a dar errado. Você já reparou? Começa a você não dormir direito. Começa a mexer com você aqui dentro, começa a ficar aquela coisa. Aí, daí a pouco, você fala, não é isso que eu quero para mim, não. Aí, eu até brinco, né, com algumas pessoas que trabalham com clientes, pessoas externas, perdi um cliente. Opa, cuidado, hein? De repente você não perdeu. Você ganhou, foi espaço na agenda para atender melhor um próximo. Né? Eu falei, cuidado, né? Agradeça a Deus. Opa, aprendi com mais esse, né? E aí você vai trabalhando. É isso que ele fala, olha, você está esforçando, você está fazendo o seu melhor, então, felizmente, às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Fica tranquilo, mas Deus no comando, sempre. 925. Por que Deus proporciona os bens da fortuna a certos homens que não parecem merecê-los? Aqui, essa frase, é Kardec dando aquela polida bacana nas pessoas da inveja, né? Porque aquela que a pergunta é, nossa, eu morro de inveja, fulano de tal não vale nada e é cheio do dinheiro. Você está invejando o dinheiro dele. Se você tivesse tendo a vontade de ter o que ele tem, começa a fazer o que ele faz, desde que seja ético e moral, né? Porque vamos confundir ética e moralidade. Então, desde que seja ético e moral, não tem por que você não fazer igual. Faça igual, quem sabe você vai obter o mesmo resultado, né? Mas tem que ter esforço da nossa parte. Mas olha a resposta do Kardec, que eles dão para o Kardec. É um favor aos olhos que não vê além do presente. Nós, seres humanos, que no planeta Terra, quando a gente vê a fortuna de alguém, a gente só vê agora. Mas saibam bem, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Por que a fortuna é uma prova mais perigosa do que a miséria? Porque a fortuna nos envaidece. Você concorda? A pessoa que tem, ela é envaidecida. Às vezes ela quer fazer uma demonstração da sua fortuna, aquela coisa toda. Isso é perigoso. E aí o que você começa a ver? Não é ela que tem a fortuna, é a fortuna que a possui. E aí essa hora é perigoso. É a hora que ele fala, aí é muito perigoso. Tá certo? Continuando aqui, na 926, aí ele pergunta, a civilização, ao criar novas necessidades, não gera novas aflições? Ué. Não vou ler a resposta, não. Vou começar aqui, nós aqui. Ó. Nós não vivemos fazendo isso? Você está com a vida tranquila, como diz o Fred, tranquila, né? Que vida boa. Aí você inventa a moda, né? A gente inventa a moda. Aí você faz assim, gente, eu estava tão bem daquele jeito, para que eu vou inventar moda? Não é verdade? É desse jeito que a coisa funciona. E aí ele está falando, a sociedade não acaba gerando necessidade disso, não acaba gerando novas aflições? Aí ele responde, os males desse mundo existem na razão das necessidades superficiais que os homens criam para si mesmos. Está vendo? Ó? Necessidades superficiais. Mas aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está além de suas possibilidades,
preserva-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. E aqui ele está usando cobiça no sentido de inveja, né? Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem inveja o que está além de suas possibilidades, preserva-se de muitos aborrecimentos nessa vida. Se você tiver a cobiça no sentido maduro da palavra cobiça, que eu já expliquei, o que é o sentido maduro? Na hora que você vê, nossa, que roupa bonita, eu comprei em tal lugar. Aí você vai maduro, fazer suas contas, ver, olha, aí você fala, eu vou me esforçar, vou me dar de presente no mês tal, que até lá eu já consegui juntar o dinheiro. Pode ser que na hora que você junte o dinheiro, aquela vontade de ter aquela roupa já passou, mas o dinheiro para você fazer alguma coisa de bom para você na sua vida já está ali. Então essa é a hora que a cobiça ela te motiva a se transformar em se tornar uma pessoa melhor. Quem foi dono de quem? Foi você que administrou o processo, foi você que administrou seu tempo, foi você que fez tudo. E aí você é dono daquilo. Aquilo não é dono de você. Entendeu? O que a gente fala quando eu falo uma cobiça madura, no sentido de você usá-la da forma correta? Então é isso. Tá? E aí eles falam também, né? Ele vem e fala assim, olha, se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se suportá-la com coragem. Lembre-se das palavras de Jesus, bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Gente, não é sofrer no sentido de que sofrer é bom. Não, não é que sofrer é bom. Espírita adora sofrer. Também não tem nada a ver. Essa frase é uma falácia, né? Ou seja, é uma mentira. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: o que para outro é sofrimento, para você não é. Quer ver um negócio engraçado? Eu acordo todo dia de manhã cedo para ir trabalhar. Para mim não é sofrimento. Eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu saio, né? Tem dia que você tem vontade de ficar na cama? Lógico. Eu sou humano nesse sentido. Eu quero ficar na cama, eu sou preguiçoso, né? Mas na hora que eu falo assim, não, eu tenho que ver isso, ou seja, o dever me chama, eu prontamente levanto, tomo um banho, faço meu café e vou embora. Então, o que é isso? Isso é maturidade. O que acontece com as nossas crianças? Hein? Nós não temos que tirá-las da cama, principalmente agora, em função delas manterem o horário delas de estudo, né, manter uma certa responsabilidade, nós não temos que guiá-las. A mesma coisa acontece conosco, porque somos crianças perante a espiritualidade maior. Então, de vez em quando, eles têm que nos guiar e fazer com que as coisas aconteçam, tá certo? Então, vamos lá. A próxima, que já é a 927. E só completando, então, assim, na hora que a gente fala de sofrimento, é porque a pessoa encara aquilo como sofrimento. De vez em quando eu brinco, né, que eu vou fazer coisas dentro de casa porque isso me relaxa, né? Eu falo para as pessoas, gente, eu não vejo problema nenhum em varrer o quintal, sabe, que me dá prazer na hora que eu termino, olhar, está tudo limpo. Eu gosto disso. Eu converso com pessoas que também têm esse mesmo prazer, né? É disso que nós estamos falando. Aí, para o outro, é sofrimento. Nossa Senhora, pegar na vassoura, varrer o quintal, aí, beleza. Você fala, não, mas é porque para mim não é, não sei o que. Aí passa 10 minutos, parece que ela esqueceu o que ela reclamou. Daí a pouco está ela achando, não, mas que tal da imunda? Aquilo incomoda a pessoa, mas não incomoda o suficiente para movimentá-la e fazê-la com que ela faça com que o mundo ao redor dela fique melhor, né? Então eu brinco o seguinte, o espinho, lembra daquele espinho na carne que o Paulo fala? O espinho ainda está pequeno, precisa de um espinho maior, né? Para que a pessoa entenda a resposta de Deus. Né? A hora que vira para o Paulo, fala assim, Paulo, para você, Paulo, a minha graça basta. Então, fica tranquilo com esse espinho te cutucando a carne. Né? Aquela passagem é belíssima. Né? A hora que Paulo, ele vira para Paulo e fala, Paulo, para você, Paulo, a minha graça basta. Aí Paulo fala, a hora que sou fraco é que sou forte. Né? Então, é muito bacana isso. Você vê que vai tendo link, né? As coisas vão tendo link. Então, vamos lá.
927. O supérfluo não é certamente indispensável à felicidade, mas assim não se dá com o necessário, né? Igual, por exemplo, você ter comida na sua despensa para você poder fazer uma refeição saudável, né? Ele diz que ele está falando. Ora, a infelicidade daqueles que são privados do necessário não é real. O que ele está perguntando? Se falta na pessoa o necessário, não está correto a gente falar que ela é infeliz? Ah, ué. Mas ele vira e fala: o homem não é verdadeiramente infeliz senão quando lhe falta aquilo que é necessário para a vida e a saúde do corpo. Isso é básico. É isso que estão respondendo. Isso é básico. Só que essa privação pode ser consequência das nossas faltas. Fomos nós que fomos criando aquele processo e aí acaba acontecendo isso. É muito engraçado você ver uma pessoa que reclama de dinheiro e que não consegue fazer as coisas, aí você olha, ela tem um punhado de gasto supérfluo, né? Por favor, eu não estou aqui julgando, mas eu gostaria, por exemplo, cigarro. Cigarro é um gasto esquisito, né? Porque a pessoa que fuma, primeiro ela tem que se agredir para ela aprender a fumar, né? Porque você não na hora que você, quem já fumou na vida, a primeira vez que você tenta puxar a fumaça, você tosse, sai água nos olhos, a garganta fica irritada, o troço é ruim, né? Assim, eu não conheço pessoa que chegou, pegou, tragou o cigarro pela primeira vez e falou: nossa, que maravilha. Ele engasgou, ele tossiu, ficou tonto. Aí ela tanto se esforçou em fazer aquela agressão ao organismo, que o organismo falou: já que você quer, então eu vou aprender a usar isso. Só que a pessoa começa a gastar uma quantidade de dinheiro enorme. E, às vezes, dinheiro que serviria para comprar uma coisa muito mais importante, tá certo? E que lhe daria muito mais saúde. Então, é onde ele fala: ó, essas privações normalmente são consequência de nossas próprias faltas. Então, nós devemos queixar de nós mesmos. E se a falta for no outro, né, ou seja, em função de outra pessoa, a responsabilidade dessa falta vai recair sobre aquela pessoa. Então, quando eu me autoflagelo, essa responsabilidade pertence a mim. Então, não adianta eu tentar jogar essa culpa no macaquinho, no ombro do outro, não. Na 928, ele vem e fala: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não são provenientes do fato de não seguirmos essa vocação. Cuidado, que aqui ele está falando de vocação. Nós não estamos falando aqui de preconceitos, né? Ah, fulano é limitado, coitado. Então ele só serve para não sei o quê. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de vocação. Tem pessoas que são... eu brinco assim, não é intelectualmente limitadas, são cientificamente limitadas, vamos usar assim, fica melhor. O que significa isso? São pessoas que não têm um domínio da matemática, não têm um domínio do português, não têm um domínio das ciências sociais, mas são pessoas que são exímias trabalhadoras com madeira, eu conheci uma família que fazia aqueles oratórios todos ornamentados. Eles são contratados para tudo quanto é igreja que tem no país para fazer os oratórios. Você não consegue contratá-los. Eles estão o ano inteiro ocupados. E os trabalhos são belíssimos. Então, eu falo assim, ele não possui a inteligência matemática do engenheiro, mas eles têm uma inteligência manual, uma visão espacial, que eles olham para a madeira e conseguem enxergar ali a porta do oratório que eles vão fazer. Então, ou seja, é disso que nós estamos falando aqui, aptidões para determinadas coisas e não ter aptidões para outras coisas, tá certo? Gente, eu me entusiasmei tanto aqui que nós vamos ter que voltar na pergunta 928 de novo, tá? E eu gostaria de deixar esse recadinho aqui para vocês, que esse mês, no dia 9, 11, 16 e 18, eu vou estar num curso, que eu vou ser estudante do curso, né? E para aprender umas coisas novas aí, e aí não vamos ter o nosso estudo, tá? Isso significa que nós vamos ter essa semana, né? Porque hoje é dia 2, a outra semana já não tem mais, tá? Então vai ter hoje, quinta, e nós vamos parar 2 semanas e voltamos já no final do mês, no dia 23, tá certo? Então vai ter quinta, mas aí
só volto de novo no dia 23. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Um grande abraço.